Bom, gente, eu vou falar como a gente está aqui, né? Eu sou a Cíntia, para quem não me conhece, Cíntia Prado. Sou astróloga, sou filha da Vera, que está aqui, Vera Prado. E aí eu vou falar, né? A Thelma me convidou aqui para falar sobre um tema de astrologia, né? E como a gente está no mês de Escorpião, né? Resolvi falar não só da gente falar do Sol Escorpião, mas de algo que eu acho que é significativo, que eu acho, não sei se a gente já falou aqui, se alguém já falou sobre a alunação, né? Que a alunação, a gente vai falar especificamente da alunação de Escorpião. Mas é um tema que eu acho que, assim, para o nosso dia a dia, a gente olhar, né, a Lua, é interessante, né? Porque através da alunação, porque a alunação, né? O que é a alunação? Né? Ela começa sempre quando acontece a lua nova, né? É o encontro do Sol e da Lua, né? Que marca realmente aquela energia, né, do signo, o mês, né? Que a gente vai sentir mesmo, né, a influência do signo. Como a nossa astrologia, né? A astrologia que eu estudo, que eu trabalho, é a astrologia ocidental, é claro que a gente acaba dando mais valor para o Sol mesmo, né? E o início do ciclo sempre começa com o Sol, né? Mas na alunação é onde a gente consegue, assim, sentir mesmo, né? E aí a energia daquele signo, e que a gente pode também fazer assim. Cada alunação a gente tem uma força, né, de potencial de algo que a gente queira realizar, como se fosse uma meta daquele mês, tá? Uma meta de curto prazo, né? Então, assim, porque na verdade eu gosto também de falar da Lua, porque a Lua a gente acaba não se sintonizando com a Lua, né? Assim, a gente acaba, né? Como a Lua é importante, como ela está aqui presente, né? No nosso, né? O tempo todo, né? A gente acaba esquecendo dela, mas assim, em termos de movimentação, quando tem uma Lua nova, né? É quando realmente inicia-se algo, né? A gente tem todo um potencial de energia. Tudo bom, Tereza? Oi, Montserrat. Toda a Lua nova ela mostra um potencial de algo que a gente quer, né? Plantar, que a gente quer, né? Então a gente tem ali toda uma força, tudo disponível. Então, assim, na Lua Nova é um momento que, se a gente for pensar também no povo, né? Que a Lua, de alguma forma, ela também representa, né, o povo, né? E a gente vai ver o movimento das pessoas, e se a gente quiser olhar coisas para a gente mesmo, para a gente entender a natureza, entender, né, a movimentação, na Lua Nova a gente tem uma energia disponível para a gente construir qualquer coisa que a gente queira, né? Então, eu tenho um plano e eu quero fazer alguma coisa nova. E é um plano que eu tenho, assim, a curto prazo, né? Uma coisa para aquele mês, até a alunação seguinte, né? Então, na Lua Nova, isso independente do signo, tá? Só para dar um geral aqui. Na Lua Nova, eu tenho todo esse potencial de intenção mesmo, né? Do que eu quero plantar, do que eu quero naquele mês, para mim. Uma meta pessoal, por exemplo, né? Quando chega a Lua crescente, aí a Lua Nova, né? O Sol está em conjunção com a Lua, né? No mesmo signo. Quando chega na Lua crescente, quando é o momento que eu tenho de fazer, aí que eu vou dar força mesmo, né? Vou fazer crescer. Porque na Lua Nova eu começo, tenho a intenção, mas na Lua crescente eu realmente tenho que me dedicar se eu quero continuar, né? Com esse meu plano. E vou trabalhando na Lua crescente. Então, o potencial da Lua crescente também é de iluminação, não de iluminação, desculpa, mas um potencial de crescimento, né, de realização, de que ali tem força. Então, tudo que eu faço na Lua crescente também, eu tenho um potencial, né, de dar uma continuidade, daquilo ali se movimentar. Na Lua cheia é o meu ápice, né, de tudo, né, que aí que eu vou lançar esse projeto que eu fiz, ou aí que eu já vou apresentar os resultados, né, que tudo ali vai estar bem exposto, né. A Lua cheia ela está lá, vai trabalhar com a energia do signo oposto, né? E na Lua minguante, que eu posso colher esses frutos, ter o resultado, colher os louros. E se eu quero também, por exemplo, a gente está aqui na Lua minguante, né? Foi ontem. Então, hoje a gente está, por exemplo, semana passada, vocês tiveram, né, uma outra apresentação que foi na Lua cheia. Provavelmente tinha mais pessoas até também, né, assistindo, tipo, mais convidados, porque o potencial da Lua cheia já chama para isso, né? Então, assim, quando você quer, se é algo que você quer fazer, alguma coisa que eu quero chamar pessoas, que eu quero que tenha movimentação, na Lua cheia atrai esse tipo de situação, de público, de pessoas, porque, né? E se a gente reparar as pessoas também,
o movimento das pessoas nas ruas, né? A gente vê como na lua cheia, claro que tem a ver com o tempo também, mas independente do tempo, tem uma energia, né, de chamar a gente para ir para fora, né, de tudo ficar claro. E na lua minguante, que é o que a gente está agora, que foi ontem, né, é justamente uma fase de fechamento, de introspecção, que é onde a gente, né, vai encerrar algo. Se foi tudo bem, se meu projeto deu certo, ótimo, né? Então eu descanso agora, né? E tá tudo. Agora, se meu projeto não deu certo como eu gostaria, é o momento que eu tenho de encerrar e de analisar o que eu tenho que melhorar, né? Para ir no próximo mês, porque no mês seguinte vai ter uma outra lunação e eu vou começar de novo. Aí, é claro, isso de um modo geral, a gente pode fazer isso sem saber qual o signo que está a Lua. Né? Todo mundo tem acesso ao calendário, no calendário tem lá as fases da Lua, e você já pode prestar atenção nisso. Agora, em termos de astrologia, né, se eu tenho conhecimento do signo, né? Então, por exemplo, agora a gente está na Lua de Escorpião, que é uma Lua, quer dizer, que vai acontecer, né, semana que vem, está no mês de Escorpião. O mês de Escorpião, né, quando o Sol ingressa em Escorpião, é um mês que a gente vê uma grande mudança, né, de energia. A gente vem de Libra, né, que é um momento mais racional, que a gente está, de alguma forma, se relacionando com as pessoas. Escorpião, né, a gente vai ali para aquela sombra, né, que é um momento que, se quem não está conectado com essa energia, para quem já conhece, né, já está ali já está acostumado com essa, né, com a sombra, com o segundo. Agora, para quem não conhece, para quem, quer dizer, e todo mundo tem energia de escorpião, né? Só para lembrar disso, né? Em algum lugar lá do mapa a gente tem um escorpião, em algum lugar do mapa a gente tem essa energia de introspecção, de sombra, de algo que eu preciso transformar, né? Que eu preciso eliminar, né? Mas, de um modo geral, a gente, é como eu estou falando aqui, para todo mundo, né? Como a gente vai sentir, vai perceber tudo isso, o mês de escorpião realmente é um mês de transformação, é um mês que a gente, né, tem que olhar o que né, que tem que eliminar, o que não está servindo mais para mim, né? Isso na perspectiva, né, mais positiva, né, do signo, né? De eu ter esse conhecimento do olha, isso aqui não serve mais e o que eu preciso encerrar e finalizar, para, de repente, finalizar de vez, né? Ou, se eu quiser ou se algo tiver oportunidade de renascimento, né, tem que renascer de uma outra forma, né? Tem que renascer, dar uma outra vida mesmo, sabe? Não pode ser do mesmo jeito que estava antes, sabe? Tem que ser completamente diferente. Né? Que é o ciclo de vida, morte e vida que a gente tem, né? Que todos os processos em tudo tem. É que, como a gente tem uma dificuldade, por que é difícil lidar com essa energia de escorpião, né? Porque a gente tem dificuldade de lidar com assuntos, a gente tem dificuldade para encerrar situações, a gente tem dificuldade de lidar com a morte, a gente tem dificuldade de lidar com temas que são tabus, né? O escorpião vai lidar com tudo aquilo que incomoda a gente, que as pessoas, né? Que é aquele lado que eu não quero ver, que não é o lado bonito da situação. E aí é claro que eu vou, né, acabar escondendo aquilo. O escorpião, né? Acho que quase todo mundo sabe aqui, né? Mas assim, na astrologia moderna é regido por Plutão, né? E Marte, que é também o corregente de Escorpião. E falando assim da Lua, né? Que é o tema, né? Dessa palestra aqui, dessa conversa, na verdade, a Lua em Escorpião, ela a Lua, assim, a gente sabe que a Lua, ela rege o signo de Câncer, né? E quando ela está em Touro, ela está bem exaltada, né? E em Escorpião, ela está em queda. Então, é um local que a Lua já não se sente muito bem. Então, você imagina, a alunação de Escorpião também não é uma Lua muito fácil, tá? Então, assim, então ela vai acessar, né, para todo mundo um lugar ali que me incomoda, um lugar que eu não quero, né? Uma emoção, alguma situação assim que eu não quero ver aquilo ali, que aquilo ali é complicado para mim, mas aí o que a gente tem que ver, né? O que eu tenho que realmente transformar dessa situação? Como você estava falando, né, Thelma, no começo você falou que já está fazendo umas mudanças, aí você quer mudar, né? E, então, assim, aí o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? Né? O que eu tenho que eliminar? O que não serve mais para mim? Né? O que acontece? A Lua em Escorpião também, né? Ela vai trazer situações, por exemplo, né, que incomodam, né? Situações de crise, né?
que a gente vê, você vê, a gente tem aqui o Dia das Bruxas, né, que é dia 31 de outubro, que né, que tem todo... Eu não vou falar aqui sobre esse tema, né, mas está bem ligado à energia de Escorpião, né? Dia de Finados, que é no mês de Escorpião, né? Então, assim, é tudo aquilo que eu tenho que lidar com, né, com essa morte, com esse encerramento, mas o principal é porque a gente acaba ficando muito preso a esses assuntos, né, da morte, da dor, do encerramento. Mas só que tem vida após tudo isso, né, a esse encerramento, a esse ciclo, que é isso que o Escorpião vai trazer, esse renascimento, tá? Essa possibilidade de renascer de uma outra situação. Tá? E assim, e tudo na vida, na verdade, a gente tem todos os ciclos, né? Os ciclos que a gente tem na vida, eles são sempre de finalização. Porque assim, a gente sempre tem que encerrar alguma coisa, a gente tem uma dificuldade de encerrar, né? Só que eu vou encerrar para iniciar, para renascer. E isso tudo, assim, em relacionamento, em atitude, né? Assim, a gente praticamente também, né? A gente dorme, a gente morre todos os dias, assim, né? Simbolicamente, quando a gente vai dormir e a gente acorda novamente, a gente se renova, né? As nossas células. Essa é o arquétipo, assim, né? Esse é o arquétipo, né? De Escorpião, né? De você estar se reinventando, de você estar ali, de eliminar o que não serve, né? O que não está bom e o que eu posso renascer e reconstruir. Mas é claro que dentro do que a gente, já que normalmente essa sociedade que a gente vive, a gente não quer mexer muito nisso. Então, vem as circunstâncias que fazem com que a gente tenha que eliminar, que a gente tenha que, né, encerrar. Às vezes a gente entrega para a vida para fazer isso, né? Tanto que em algumas situações que a gente tem, por exemplo, do Escorpião mesmo, ontem até eu fui numa consulta e tinha uma outra pessoa que estava lá sendo atendida, e ela estava grávida, né? Ela estava falando que eu acho que vai nascer, ela tinha um filho, sei lá, que é de Escorpião, uma coisa assim. E ela falou que a médica comentou que eu era astróloga, né? E ela falou assim: Escorpião, quando nasce um escorpião na família, né? Outro morre, alguém morre, né? Tipo de. Porque você acaba tendo que ter, assim, tem a questão, né? Quer falar? Não, você falou isso, eu lembrei. Ontem teve um acidente em Resende, que o pai saiu do hospital, que foi levar a esposa para a criança nascer. E no caminho com aquela enchente, ele veio a óbito, ele faleceu. O filho dele nasceu e ele morreu. É uma prova do Pois é, escorpião. Agora, mas é que ele era escorpião também? Não, não sabe, né? Tipo, não, a criança é escorpião porque não, pois é, sim, ontem, né? Agora não sei. Sim, de repente é uma boa para poder pesquisar, né? Se não, pois é, porque encontrar. a pessoa ontem me fez assim, ela ficou assim, né? Falando sobre isso, né? Eu falei assim, aí de repente até se são dois escorpiões do mesmo signo, talvez assim, eles não ocupam, né, o mesmo lugar, né? Tipo assim, um tem que morrer para o outro nascer, né? Por causa do poder, né? Mas exatamente isso, assim, né? De você ter essa. Por um escorpião, porque assim, porque o escorpião ele traz pra gente. Porque assim, aí a gente logo fica pensando, né? É a morte, é a crise, né? Então, assim, sempre quando nasce um escorpião, seja do sol, signo solar, seja ascendente ou lua escorpião, provavelmente, né, alguém, a gente teve um exemplo aí, né, de um fato, alguém, a família passou por uma situação de morte, ou então uma situação de crise, porque não é só a morte, né? Às vezes é uma grande crise. E essa criança nasce, o escorpião nasce, não para a gente ficar pensando no problema, na morte, na crise, na perda, mas para a gente justamente ver que, né, enxergar que existe vida após a morte, que existe um renascimento, um recomeço, sabe? Só que realmente, né? Aí as pessoas que são de escorpião, né? Aí tem todo um processo, né? Normalmente as pessoas que são de escorpião, elas acessam aí, né, essa sombra, porque a gente está falando disso na parte, né, a gente tem que transcender isso, né, na parte mais bonita, né, na evolução, né, que a gente está de fora. Agora, realmente, se você está ali vivenciando, né, porque uma energia de escorpião é uma energia que você vai acessar o lixo, né, o lado que não é bom, o lado que é sujo, né, enfim, a sombra mesmo, né? E um lado que geralmente está escondido, né? Que a gente não quer ver, né? E é claro que você acaba passando por situações incômodas, né? Então, na verdade, você precisa
passar por situações difíceis, dolorosas, mesmo até para conseguir transcender, né? Faz parte, na verdade, do processo. Não consegue também, né, evoluir se você não vivenciar algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, né? Só que normalmente, né, para os escorpianos, né, tem algumas lições, entendeu? Você vai ter ali. E é claro, na nossa área do mapa que a gente tem de escorpião, é onde a gente vai ter que estar ali o tempo todo, tendo que lidar com essas dificuldades, né, tendo que ter resiliência, tendo que transformar, né, tendo que eliminar algo, né, para poder renascer e poder transformar. Eu vou mostrar aqui o mapa. Aí eu não vou mais. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tentar aqui, né? Eu sempre me confundo com essa coisa. Eu boto primeiro para compartilhar, não é isso? Eu sempre esqueço. Isso para qualquer aplicativo que eu uso, eu tenho uma dificuldade. Tela inteira, aí eu venho aqui no. Tereza, você sabe se eu... Pode falar, então. Eu ia perguntar a Tereza se ela sabe o mapa dela alguma vez. Quem fez foi a Rubiana, né? Ela falou, não, né? Ela falou que o seu microfone está fechado. Ah, tá. Posso mostrar aqui? Eu não estou vendo. Pode ser, pode ser. Vocês estão vendo aqui o mapa da Lua Nova? Estou vendo. Estamos vendo. Então, a Lua Nova, ela vai acontecer no dia 4 de novembro, tá? Que semana que vem, que é quinta-feira da semana que vem, né? Aí tá vendo? Para quem não conhece, assim, né? Tá vendo? O Sol e a Lua, né, estão no mesmo grau, 12:40. E na verdade, assim, aqui eu estou levando em consideração esse mapa da alunação para o Rio de Janeiro, tá? Mas aí a pessoa vai calcular para qualquer lugar, né? Porque, na verdade, assim, o que vai mudar no mapa da alunação é só as casas, né? De qual área que vai ser afetado aqui, tá? Se eu tirar um mapa para, sei lá, Manaus, pode ser que, né, vai ter um outro ascendente, mas assim, o grau aqui vai ser o mesmo, tá? Do Sol, da Lua, né? Então a gente vê assim que, assim, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, né, que a gente pode considerar, né, o estado do Rio de Janeiro, é uma alunação que vai estar bem voltada para a questão de quê? Da nossa rotina, da nossa saúde aqui, tá vendo? Ó, tudo na casa 6, né? Um estélio aqui na casa 6. O ascendente vai estar touro, né? Então, assim, a gente pensando de alguma forma em construir algo, né? Em materializar algo, em pensar na vida prática, em produzir, em fazer dinheiro, né? Mas olhando aqui que ainda é necessário ter algum cuidado com a saúde, com a nossa rotina e uma transformação que é necessário fazer. Essa lua nova, ela não vai, assim, o que ela vai ser importante também? Porque a gente vai ter um eclipse na lua cheia, tá? No dia 19 de novembro. Mas eu não vou falar sobre isso daqui, mas é só para ver como é que essa lua nova, de alguma forma, ela tem uma importância. E a gente tem aqui, além do Sol e da Lua, a gente tem Marte também, que é o regente, né? Que é um dos regentes, né? De Escorpião, que também está em Escorpião, né? Então, assim, uma necessidade que essa transformação que a gente precisa fazer, né? E assim, é uma transformação que não é só interior, que não é só emocional, sabe? Mas é uma transformação de atitudes mesmo, que a gente tem que começar a agir, né? Que é o Marte aqui em Escorpião também, de fazer essa transformação. Então, assim, é algo que a gente precisa agir diretamente diante de, assim, é uma transformação que precisa, né, se movimentar, estar em prática, e a gente precisa realmente tomar decisões, sabe? Deixa eu ver só ver algum outro aspecto aqui que seja importante. E o Sol, né, em oposição, vai estar numa posição exata com Urano, que é o quê? Que aí que vai te trazer muito desconforto. Eu vou tirar aqui, gente, para depois eu volto com ela aqui para que é aquilo que eu falei. Eu não consigo olhar vocês e aí e aí parece que eu estou falando sozinha. Né? Então, assim, é algo que vai trazer assim, um grande desconforto para a gente, né? Vocês viram, o Sol em oposição a Urano. Então, assim, tem uma necessidade de transformação, mais do que nunca, nesse período agora, porque o que acontece? Quando a gente, né, faz o mapa da alunação, a gente vai ver
naquele momento, né, naquele mês, né, que vai ser até a lunação seguinte, que vai ser até o dia 4 de dezembro, aquela energia vai ser o mapa daquele mês, né? Então, durante todo esse mês de novembro, né, dessa lunação, a gente vai ter ali aquela influência, né, por exemplo, de Marte ali, né, dizendo que a gente realmente tem que tomar algumas atitudes, né, dessa transformação, dessa ação. E ele congela aquela energia, né? Então, por exemplo, Mercúrio vai estar em Libra ainda, né? Mas depois Mercúrio já vai entrar em Escorpião, mas só que a gente vai ficar com essa influência, assim, o que acontece? A gente tem que agir, a gente tem que transformar, a gente tem que eliminar muitas coisas, mas a gente também tem que comunicar isso, mas ainda com um pensamento libriano, de uma forma o quê? Harmoniosa, né? Ainda tendo que racionalizar um pouco, né? E é claro que esse Mercúrio também da alunação, né, é um Mercúrio que vem da última retrogradação de Libra. Então, assim, essa alunação, ela vai abrir campo também para muitas resoluções que a gente, né, que estavam paradas lá, posso dizer assim, né, no período que Mercúrio ficou retrógrado. E Mercúrio ficou retrógrado há pouco tempo, né, de 27 de setembro até dia 18 de outubro. Só que aí, essa lunação ela vai trazer também oportunidades, né, para a gente resolver questões que estavam pendentes desse Mercúrio retrógrado, sabe? Mas de uma forma assim, que a gente tem que, ao mesmo tempo, vai ter que transformar, vai ter que cortar, eliminar, ainda mais com o Sol em oposição ao Urano, que já era um desconforto para fazer isso, mas de uma forma harmoniosa, sabe? A gente buscando aqui uma conciliação e uma resolução das questões. E assim, quando eu falei um pouco, né? Tá muito rápido? Estou falando muito rápido? Não, tá bom. Tá bom. Quando eu falei um pouco da alunação, de modo geral, né? Que eu falei assim, então a alunação de Escorpião, ela sempre vai trazer essa questão da transformação, que é o mês que a gente vai ter de transformação aí no nosso mapa, né? Daquela área do nosso mapa que a gente tem que transformar, que a gente tem que eliminar alguma coisa, recomeçar, enfim. Só que o mapa da alunação, né, quando a gente levanta o mapa, a gente consegue ver outros elementos, porque a gente não tem só o Sol e a Lua, né? Tem outras influências ali, né? E que vão trabalhar nisso, né? Assim, é só para vocês terem uma noção, que todo ano, quando a Lua fica em Escorpião, Lua nova em Escorpião, todo ano a gente vai ter que transformar algo, eliminar algo, né? A grosso modo, assim, de forma simples, objetiva. Mas, se a gente levantar o mapa, né, a gente vai ver que detalhes mais que a gente precisa fazer, né? Eu não tenho, assim, eu não estudo o mapa do Brasil, mas pelo que eu já vi alguns astrólogos falando, né, que para o Brasil, acredito que esse eclipse, que a gente vai ter um eclipse, eu falei que não ia falar muito do eclipse, mas só para fazer aqui uma observação, é muito provável que porque vai acontecer na alunação, né, é muito provável que tenha aí grandes mudanças, grandes transformações que venham à tona e que devem continuar até dezembro também, no mês de Sagitário, né, que é quando a Lua vai entrar na fase nova em Sagitário, e temos outro eclipse também, sabe? Mas essa questão que a gente vai vivenciar agora, provavelmente vai se desdobrar no ano que vem, porque esse eclipse que a gente vai ter, né, da Lua Nova, quer dizer, não da Lua Nova, o eclipse, né, do eixo Touro e Escorpião, é uma série de eclipses que vai ter início no ano que vem. Então, provavelmente, esse mês de novembro dessa alunação, mesmo que alguma situação não, né, a gente não tenha resultado agora, mas algo que vai ser significativo para ter desdobramento no ano que vem. Não só, eu falei Brasil, assim, só porque, né, mas não só, né, não só com relação ao mapa do Brasil, mas a nossa vida também, sabe? Então, da gente olhar assim, então, assim, daqui que a gente vai olhar, né? Então, esse mês, alguma atitude que eu tenho que fazer de transformação, de eliminação, né? Eu posso, mesmo que eu não faça de imediato, né? Mas pode ter um insight, né? Um start, alguma coisa assim nos próximos meses. Toda vez que o eclipse, como no ano que vem, né? O eclipse a gente vai ter outros eclipses, né, nesse eixo de Touro e de Escorpião, tá?
Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso, que é interessante falar sobre a... Vocês querem que eu fale um pouco mais do mapa ou eu posso continuar falando de escorpião? Para mim, pode falar mais de escorpião. Agora, o pessoal aí, mais da alunação, porque essa transformação é que as pessoas ela tem que se ver como a natureza, né? Então, se você tem aquela natureza e você aproveita bem ela, passa a aproveitar bem aquela natureza, você dentro daquilo, você pode fazer grandes mudanças e você vê realmente as mudanças, ser persistente nela. Acho que a alunação é bem, mas aí... Não, você fala, não, assim, a alunação, na verdade, em termos assim, de, por exemplo, é aquela oportunidade que eu tenho de fazer naquele mês especificamente, né? Então, assim, devo fazer alguma atitude imediata. Né? E assim, a alunação de escorpião, o que ela faz? Então, assim, se a gente for olhar, né? A gente tem 12 signos, tá? Vou falar dos 12 signos, das 12 lunações que a gente tem por ano, né? Na situação de que eu tenho cada área da minha vida ali, eu vou ter uma oportunidade de acordo com a energia do signo. Né? Então, na lua nova de Áries, eu vou iniciar, é o momento que eu tenho, né? De iniciar realmente algo ali que eu tenho todo o potencial de início, né? Já que Áries é um signo cardinal, de fogo, né? E a primeira lunação. Quando eu chego na lua de escorpião, porque como a gente não falou das outras, quando eu chego na lua de escorpião, é onde eu tenho a oportunidade de quê? De olhar o que não está servindo, né? O que já morreu na minha vida e que às vezes eu também, a gente não percebe, né? Alguma coisa que já está mais que, né? Que está morta, que não serve mais. E que eu possa avaliar se de repente vale a pena, né? Eu vou trabalhar nessas questões, né? Se vale a pena eu realmente continuar, né? Mas eu vou continuar de uma outra forma. Não pode ser como era antes, que é isso que o escorpião vai trazer, entendeu? Essa alunação vai trazer, né? Eu tenho que encerrar alguma coisa, né? Para começar algo que é completamente diferente. E que às vezes, nesse encerramento, né? Eu posso realmente encerrar aquilo ali, uma situação, renascer em outra situação, né? Diferente. Ou renascer, que é isso que as pessoas também não entendem. Eu posso renascer na mesma situação, sabe? Eu posso renascer na mesma situação, mas eu tenho que renascer diferente, não pode ser da mesma forma, sabe? Porque, assim, às vezes você pode... Porque não é simplesmente sair jogando, porque tem uma coisa do escorpião, né? De eliminar tudo. Eu vou jogar fora, não é o descartar. Isso aqui não serve, né? Tipo, para mim, eu vou jogar fora. Não. Tem situações que eu posso transformar aquela situação, sabe? Não preciso eliminar uma coisa que não é descartável, sabe? E que esse que é o trabalho, só que aí é isso aí que dá o trabalho, porque é o escorpião, né? E especialmente essa lua em escorpião, que você estava até falando antes, Thelma, de alguma palestra que você assistiu, né? De psicologia, né? Então, assim, é uma lua que dá acesso a essas questões psíquicas, sabe? De eu ir lá no meu inconsciente, né? De eu olhar aquilo ali, o que está me machucando, aquela dor que eu tenho ali, para eu, né? Não é para você eliminar, é para você transformar seu próprio sentimento, aquilo que te incomoda, né? Exatamente. Assim, tem coisas, aí vai depender, tem coisas que eu tenho que eliminar, né? Se é um comportamento, né? Por exemplo, aí a gente vai ter esse filtro, né? Se é um comportamento que é doente, né? Que não é saudável, que é elimina, né? Assim, né? Mas se é algo que eu posso, né, trabalhar e que eu posso... É porque aí que a gente vê, né? Na sociedade também, muitas vezes a gente descarta muitas coisas, né? E que não preciso descartar às vezes, né? Então, então assim, vai depender, né? Então, assim, eliminar o que não tá bom, né? Eliminar algum padrão, algum comportamento negativo, alguma crise, alguma situação que... E pode fazer perguntas. Eu até prefiro. Quem é que está fazendo? É Montserrat? Fala, Montserrat. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, isso acontece todo ano, nessa época? É a mesma coisa? Então, sim, né?
mais ou menos nessa época. Porque assim, aí o que acontece? Não é mais ou menos, não vai ser exatamente, né, nessa data, mas vai ser nessa época. No mês de Escorpião vai ter a lua nova. Às vezes pode até acontecer um pouco, não sei se pode acontecer antes, né, mãe? Não, né? Acho que não vai acontecer antes do. O grau que vai depender, desculpa, vai acontecer assim, no primeiro grau, mesmo dia, né? Pode ser do primeiro grau até o último grau, dentro Pois do signo de Escorpião. Essa que é a questão, porque assim, não quer dizer, por exemplo, esse ano se a gente for pegar, porque às vezes acontece a lua nova no signo seguinte, sabe? E que aí por isso que às vezes fica, né? Mas o máximo que pode acontecer é o seguinte, assim, hoje a gente está, né, em Escorpião e acontecer a lua em Libra, por exemplo, o Sol em Libra, no finalzinho de Libra, e a Lua, sabe, e vai estar, né, Aconteceu isso na lua passada, né? A lua nova de Libra foi logo na Escorpião, entrou logo o Sol Escorpião. Pois entendeu? Aí o que acontece? Às vezes tem essa diferença, sabe? Não é exatamente assim, não casa sempre, essa que é a questão. Não vai casar exatamente no mesmo grau, sabe? Não, mas é mais ou menos nesse período, sim. Porque eu tenho várias coisas no Escorpião, até uma sabe que ela conhece mais ou menos meu mapa. E o ano passado, nessa época, foi quando eu estive entre a vida e a morte, né? Justamente nessa época. Eu sou de Sagitário, mas tenho muita coisa no Escorpião. Mas ainda bem que eu renasci, né? Você renasceu, pois é. Você tem muitas coisas em Escorpião? Você tem planetas em Escorpião? Não. Eu tenho bastante coisa. Tenho Vênus no Escorpião, tenho Gêmeos no Escorpião, tenho Mercúrio, não? É Mercúrio, né? Mercúrio, Escorpião. Tem bastante coisa, Montserrat. Acho que ela tem uns 3. E a Thelma também fala que quando eu nasci, minha mãe morreu, né? Que também era alguma coisa... Ela tem a Lua em conjunção com Plutão. Então, Plutão iluminou a mãe dela. E aí eu tinha dito isso para ela, porque Plutão em conjunção com a Lua, se estiver muito perto, normalmente é uma criança que não tem um convívio com a mãe, né? Tem um certo afastamento aí. E meu filho, ele tem uma Lua e Plutão, mas não estão em conjunção, está mais ou menos separado. Mesmo separado, ele sofreu a influência, que quando ele nasceu, eu me afastei dele durante um tempo. Sim. Meses. Eu não estava muito bem, fiquei afastada dele. Agora, acaba, moçada, de perguntar, que eu queria perguntar um negócio à Cíntia sobre a oposição. Quando é touro, porque Tereza é touro, eu não sei o mapa dela, mas ela é touro, então está fazendo uma oposição ao Sol. Né? Thelma, oi. Você perguntou um negócio do mapa, moça, Rubiana começou a fazer, mas não concluiu nada, não falou nada. Nem te deu o ascendente? Não tenho a menor ideia, nunca fiz. Me lembra amanhã que eu vou tirar seu ascendente para a gente dar uma olhada. Tá bom. Tá? Me lembra que aí eu tiro, Montserrat tira, manda para mim às vezes, e aí a gente dá uma olhada. Né? Para poder saber, né, Cíntia? Não, então, mas você fala da oposição... ao Sol dela. É touro, isso? É touro. Não, então, aí a oposição, de alguma forma, assim, ela vai sentir ela sente, né? Pode sentir algum desconforto, alguma coisa, né? Porque assim, aí quando chegar na lua cheia, né? Ela vai sentir mais ainda, entendeu? Porque o sol dela está em touro, né? E a lua cheia. Eu vi ali no mapa que você mandou, eu fui ver, ela Urano vai estar passando em cima do sol dela. Sim. Então, assim, não, é essa aí, peraí, que eu esbarrei um negócio aqui no meu. Peraí, só um segundo. O que eu fiz aqui? Esbarrei um negócio aqui no meu. Saiu. Não, pois é, então, para ela, né, para quem é de touro, né, sente também na lua cheia, especialmente, que aí a coisa vai aflorar, a coisa vai, né, vai aparecer. E como ela já está passando por um trânsito de Urano, né, então algumas mudanças ela já está passando. Então, essa mudança que ela está passando já vai ser evidenciada.
entendeu? Na lua cheia, né? Na lua cheia, né? Na lua cheia. É isso que eu queria que ela soubesse. Para quem é de touro, né? Vai mexer isso, né? Fala. Nina é o quê, Nina? Eu queria saber o seguinte, essa alunação de Escorpião, ela se dá em todos os signos? Por exemplo, eu faço aniversário em março, né? Sou de peixe. Vai acontecer comigo numa data específica ou acontece agora? Como é que funciona isso? Não, é para todo mundo. Deixa eu mostrar aqui de novo o mapa, para mostrar uma coisa aqui para vocês. Peraí. Essa alunação é a mesma data, né, para todo mundo, né? Vai influenciar todo mundo. A questão é o seguinte, por exemplo, você é de peixes, né? Então, assim, se a gente pegar o seu... Ih, peraí, gente, não consigo... Estava indo. Eu tirei, né? Eu tenho um problema sério com esse negócio de compartilhar. Estava indo. Tela inteira, eu venho aqui no... Eita, peraí, que agora ele travou aqui para mim. Vou tentar de novo aqui. Por que ele não... Ah, tá, agora foi. Estava mexendo alguma coisa... Aqui, tá vendo? Dá só um exemplo, tá? Por exemplo, vamos supor que isso aqui é seu mapa. É Nina, né, Nina? Você tá vendo aqui, né? Tá ouvindo, Nina? Vamos supor que esse aqui é seu mapa, sabe? Então, assim, mesmo que você seja de peixes, tem alguma outra coisa, a lua, né, a lua nova vai acontecer no dia 4 para todo mundo. Só que, por exemplo, no seu mapa, ela vai ativar a área que você tem em Escorpião. Então, essa concentração aqui de planetas, né, no trânsito, vai ver a tua casa de Escorpião, que pode ser qualquer uma dessas outras casas, vai depender do qual é o seu ascendente. Entendeu? Aí, nessa área da sua vida que você vai ter que fazer essa transformação. Que a transformação está evidente para você, entendeu? Entendi. Funciona assim nesse sentido. Entendi. Tá certo, entendi. Obrigado. Nada. A Alessandra queria perguntar alguma coisa. Alessandra, eu acabei... Desculpa aí, Alessandra, deu uma atropelada em você. Desculpa. Bom, pergunta porque eu tenho Lua conjunta com Júpiter, né? Escorpião. Você sabe como é que é isso, né? Você tem Lua com o quê? Desculpa, com Júpiter, é isso? Não entendi. Escorpião. Tá. Uhum. Então, assim, a alunação também entra nos aspectos aí também, não entra? Nessa situação? Porque eu tenho, exato, sextil com o meu Sol. Essa alunação vai bater exato. Meu Sol é na 12, em Virgem. E está na 12, né, Alessandra? Meu Sol é na 12, em Virgem. Mas ele, como eu te falei, lembra quando aquela história da Lilith? Esquece. Porque eu descobri que no Solar Fire, lembra que eu comentei que ela estava junto com o meu Sol? Mas no Solar Fire, a Lilith está junto com o meu Sol. No Vega, ela está junto com Marte. Então, esquece. Na verdade, o meu Sol ele é sozinho. Então, ele é sozinho, praticamente. Tem aspecto nenhum. Tá? Então, como seria isso nessa situação? Esse sextil, como ele ajudaria nesse ponto? Porque, assim, eu já conheço essa minha energia de Lua em Escorpião, né? Conheço muito. Só vai reforçar, né? Assim, só vai... Porque o teu Sol no grau 12, é isso? Exato. Então, aí essa alunação, ela vai, por exemplo... ela vai acontecer no grau 12, né? O meu também, a minha lua também é no grau 12. Então, assim, para mim, essa alunação vai ativar, né? Vai estar ativando ali o meu grau, entendeu? Vai estar ativando uma situação sua de um potencial que você já tem. Então, como você tem a lua no grau 12, isso? E o sol no grau 12 de virgem, isso que você tem? Isso, sextil então, exato. Essa alunação vai reforçar esse aspecto que você tem no seu mapa. Aí você tem uma oportunidade até de lidar melhor com essa energia, sabe? De reconhecer essa energia que você já tem. Para você já né, te dá... Que aí vai depender da situação, né? Porque se você souber usar esse sextil, né? Pode te auxiliar ou pode também você deixar a coisa passar, né? Mas ela só vai reforçar o que você já conhece, esse aspecto que você já conhece. E para você vai ser mais significativa ainda mais porque é no mesmo grau, né? Porque ela vai estar fazendo uma conjunção exata, e não para você ela vai afetar muito. Ela vai fazer... e também desculpa,
de interromper, você tem a lua em escorpião também, né? Então, para você também vai ser uma revolução lunar, né? Que você vai fazer, né? Tem que olhar, calcular exatamente, mas é a tua revolução lunar também, que a gente faz todos os meses, entendeu? Esse meu escorpião, apesar de ser na 12, Lua e Júpiter estão na 11, tá? Estava até conversando, tem um amigo espiritual, uma entidade, que estava conversando comigo, explicando o que é, porque é uma lua em queda. Então, está explicando o que é a energia de lua em escorpião. Ele falou assim, vou explicar para você o que é uma lua em escorpião. É um dragão quando vai cuspir fogo. Porque o dragão, quando cospe fogo, ele não sabe quando vai cuspir fogo. Ele não sabe. O fogo, quando sai do dragão, ele não sabe, ele sai. A dimensão, né, que isso vai tomar. Ele não sabe, porque, por exemplo, você pode dizer, ele fala assim, agora eu vou cuspir fogo. Não, porque tem um processo de gerar o fogo aqui, para depois cuspir. Então, ele não sabe se vai ser rápido, se vai... Então, é a explosão, é uma lua explosiva. Então, é o momento que ela... a hora que ela é assim. Exatamente, né? E uma curiosidade. Pode falar. Não, depois eu falo, pode falar. E uma curiosidade, você estava falando de morte aí. Quase que eu nasci no dia 4. Tá? Minha mãe é escorpiana. Então, assim, eu nasci no dia 4. Aí a mãe entrou, já tinha estourado a bolsa, entrou em trabalho de parto desde manhã. Aí foi, show de noite, eu estava passando mal, que não sei o que, virou madrugada. Eu fui nascer no dia seguinte. Cara, eu estava roxa, tive que parar na incubadora. Eu tenho um problema auditivo por causa desse problema, desse processo todo. Eu tenho uma deficiência auditiva, eu não sou surda. Então, assim, por causa desse processo todo, por causa dessa história toda. Aí eu até fui confirmar isso, né, espiritualmente. Eu falei, olha, existe uma aprovação entre as duas. Uma não queria vir, no meu caso, e a outra não queria que a outra nascesse. Olha que problema. Que coisa, né? Escorpião. Porque você tem o Sol, a sua mãe, não sei se é o grau exato, né? Mas você tem o Sol em conjunção com a Lua. A tua mãe tem... Desculpa, a minha mãe é escorpião. Você tem a Lua em conjunção, o Sol da sua mãe está em conjunção com a sua Lua, né? A sua Lua está em conjunção com o Sol dela, né? Dependendo do grau, né? Isso. Uhum. Isso aí é relação kármica, né? Relação, né, de... Horrível, gente. Disseram que meu pai falou que ela passou muito mal mesmo. E quando eu nasci, eu estava numa situação que tive que ir para a incubadora logo. Minha mãe teve aquele colostro, né? Que eu fui amamentada por uma parceira do leito dela, que ela estava lá. E, assim, parceiro que eu digo uma paciente, né? Eu digo uma parceria porque esses leitos, né, são vários, né? Aí, assim, eu fiquei com esse problema. Quer dizer, não morri, mas eu, tipo assim, você não morreu, mas você vai ficar com uma sequela. Não é, assim, o escorpião, às vezes, pode ser, deu exemplo, pode ter uma morte, a própria pessoa também, às vezes, pode passar por um problema de saúde, isso também não só o escorpião, né? O Plutão na casa 1 também, quem nasce com Plutão na casa 1, pode ter, assim, às vezes a pessoa quase morreu, né? Passou por uma situação de vida e morte, né? Mas está vivo, né? Tanto que está aí, né? Que a gente sabe que a pessoa não está viva, né? Ela sobrevive. Mas é curioso isso, né? Essas coisas de escorpião, né? Muito interessante. Sim, justamente essas transformações, né? Essa força, né? Também, né? Do próprio escorpião, né? Claro. Mas eu vejo para mim, porque, por exemplo, tem uma... A gente está falando aí, falou de essa coisa de psicanalista agora, tem uma psicanalista que é Clarissa... esqueci o sobrenome dela. Ela escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro dela que eu não sei se todo mundo conhece. Clarissa Espíndola Espócula, se não me engano o nome dela. Mulheres o quê? Mulheres que Correm com os Lobos. Que, na verdade, é um livro que todo mundo, tantas mulheres, não só as mulheres, os homens também deveriam ler esse livro, porque ela fala da mulher selvagem, que é o nosso instinto. E aí ela que fala desse ciclo de vida, morte e vida, entendeu? Por isso que geralmente quando eu associo escorpião, vem com a questão do ciclo vida, morte e vida, porque a gente fica muito preso na dor do escorpião, sim, mas só que não é para a gente ficar preso a essa dor, né? E justamente por isso até, assim, porque é claro, porque esse exemplo do dragão, né, que você deu aí, é realmente assim, porque é tanta coisa que o escorpião, né, ele vai... É um signo que é muito intuitivo, né? Um signo de água, né? Só que aí a água fixa, né? Então, assim, ele vai
Ele vai absorvendo toda a energia, todo o ambiente, toda a situação. E ele tem uma dificuldade, e é um signo que é da sombra, né? Que ele não vai expor tudo isso. Embora o escorpião expõe, querendo ou não querendo, é difícil disfarçar, né? Por mais que ele disfarce, sim, mas ele é bem nítido, né? Quando ele não está satisfeito com algo. Mas essa força que ele tem, né? A Nina e a Montserrat, né? Que levantaram a mão. Essa força que ele tem, ele não vai medir, né? Que é por isso que essa lua também está em queda, né? Ela não vai... Apesar de que a lua também em câncer, mesmo estando em domicílio, também ela vai expor muito aí essas emoções. Mas o problema do escorpião, né? É de em que momento que eu vou expor... Porque, assim, é aquela coisa que é a coisa suja. O problema é que eu acho que a dificuldade maior do escorpião é a nossa sociedade que a gente vive, que não quer lidar com os assuntos sujos. Porque, assim, a gente vai lidar com esses assuntos complicados. Agora, a diferença é como você vai lidar. É por isso que eu falo com as pessoas, assim, quando eu vejo um mapa de alguém que tem, né, planetas em escorpião, assim, a pessoa fala, eu não sou ciumenta, eu não sou isso, não sou aquilo. Desculpa, assim, você pode não estar, você pode controlar, mas você vai passar por situações de pressão, de obsessão, de ciúme, é claro que você vai... Aí que você tem a oportunidade de transcender e transformar. Mas achar, não, isso não acontece, vai acontecer. Alguma situação você vai ter ali algum desconforto. Pode não ser ciúme, que eu estou dando só um exemplo, pode ser outra coisa, mas você vai ter algum desconforto. Então, a questão do escorpião é assim, talvez a gente não saiba lidar com essa energia, né? Porque a gente realmente não tem que ficar, a gente tem que, em alguma hora ela vai ser eliminada, de alguma forma a gente elimina, né? É uma energia intensa, né? Exatamente, porque tudo e assim, não dá para você controlar, assim, tem um controle também, né? De alguma forma a gente na verdade até controla, porque se você... A lua é mais ou menos. Eu acredito que controle, porque é muito pior do que as pessoas imaginam, essa que é a questão ali. Então ainda dá para ajudar as pessoas não ficarem, né, achando que né? Enfim, para dar uma aliviada, né? Eu não sei se foi a Nina. A Nina, e depois Montserrat, depois eu. Tá. Fala, Nina. Não, eu só queria saber o nome do livro, porque eu não consegui entender. Peraí, vou te falar. Mas é um livro nem de astrologia, não. Peraí, eu vou pegar aqui. Na verdade, a gente fala que é uma bíblia. Mulheres que correm com lobos. Ah, sim. É um livro Lobos, né? Mulheres que correm com lobos. É Clarissa Píncola Estés. Ela, na verdade, assim, é um mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Aqui são várias histórias que ela até conta também do patinho feio. Você pode depois fotografar Posso. A capa dele e colocar lá no grupo? Posso. Depois, se vocês quiserem, aí eu abrindo coisa aqui, se vocês quiserem... Eu vou botar agora no link, vou pesquisar aqui. A história do patinho feio? Como assim? Não, pois é, assim, depois, se vocês quiserem, já vou abrir outra casa, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live e posso falar um pouco desse livro, de algumas histórias. É bem interessante. Eu vou adorar. Mesmo o Ander, assim, porque assim... Mesmo para os homens, assim, é fundamental, assim, porque aqui a gente está falando de energia feminina, sabe? E é muito bom esse livro aqui, vale muito a pena. Depois eu falo com a Thelma e eu mostro. A Alessandra falou que ela vai pesquisar e vou botar o link lá no grupo, né, Faz isso, Cíntia. Tô vendo aqui. Faz isso, Cíntia. Eu tenho o livro em PDF também, posso depois mandar para vocês, se vocês quiserem. Ótimo. Show. Eu mando para a Thelma do... Tá bom. Então, fala. A Montserrat que fala? Montserrat agora. Eu falo pelo último. Até anotar aqui. Então, eu queria saber duas coisas. Uma vez me falaram, não sei quem foi que falou, que disse que o escorpião ele não tem meio termo. Ou ele é bom ou ele é ruim. Ah, sim, exatamente. É 880, né? O escorpião tem os extremos, né? Eu acabei não falando muita coisa do escorpião. Na verdade, gente, eu estou falando aqui tudo na minha cabeça. E você falou que... Não tem nada aqui, mas tudo bem. Porque eu tenho Vênus em escorpião, né? Mas não sou ciumenta. Eu me lembro que foi a Verinha que falou que eu tenho não sei o que eu devia ser muito possessiva com meus filhos. Mas eu não sou. Aí ela disse que se eu não uso essa energia, usam contra mim. Porque então, essa situação. Então, por exemplo, você pode dizer, eu não sou ciumenta. Porque eles sempre me tentam controlar, e eu não controlo ninguém, mas... Sempre as pessoas que se relacionam comigo tentam me controlar.
Assim, eu tenho horror disso, porque eu não controlo ninguém, não gosto... Mas eu sempre me lembro quando a Verinha me falou isso, que diz que se eu não uso energia como eu tenho, usam comigo. Exatamente. Pois é, isso que eu falei, o ciúme, porque, por exemplo, o que acontece? Você pode não ser ciumenta, mas provavelmente você pode atrair pessoas que sejam ciumentas. Ah, isso é verdade. Você vai lidar com isso. Porque, assim, na verdade, aí também entra para um outro tema, né? Que é um tema até de psicologia também, assim, mas eu não tenho propriedade para falar. Já li muito tempo, né, sobre... Mas vocês devem saber, a vítima e o algoz. A vítima, na verdade, ela tem a mesma energia. Assim, não existe vítima, assim, né, na situação. Eu atraí aquela situação para mim, entendeu? É difícil a gente falar isso, né, na sociedade. Tipo, eu fui assaltada porque, nossa, mas enfim, você atraiu, você tem algo ali que você atraiu aquela situação. Isso é para você entender essa situação aí que você tem, por exemplo, a Vênus em Escorpião, você pode, eu não sou ciumenta, mas você está nessa frequência. Você aí, como alma, escolheu ter esse mapa, escolheu nascer com a Vênus em Escorpião, né, para vivenciar essa energia do ciúme, então você pode não ser, né, essa experiência do ciúme, da possessividade, né, mas de repente uma outra pessoa pode ser, porque você vai ter que vivenciar, se não é você que vai ter que deixar de ciumenta, é você que de alguma forma vai ter que, porque tem algo em você também que gera esse ciúme, né, do teu comportamento, mesmo que você não enxergue isso, mesmo que você não tenha clareza, sabe? Não sei se você consegue entender, né? Se eu estou conseguindo me fazer. Entendo sim, mas eu não sei o que em mim é que em mim, por exemplo, não sei se é porque, por exemplo, eu não gosto de dar satisfação a ninguém, então não gosto que a pessoa me coloque num quadrado. Isso não tem horror. Então, não sei se essa situação minha de que eu gosto de ser que me deixem sem controle, que não me controlem, talvez seja isso que gera essa energia, essa coisa de me querer controlar. E você é Sagitário, né? Você tem um Sol em Sagitário, né, Dia? Eu sou Sagitário, Agora... Vênus é bem próximo ao Sol, né? Então, assim, a gente acaba tendo Vênus em signos, ou no mesmo signo, ou próximos, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem o Sol em Escorpião e a Vênus em Escorpião, essa pessoa vai estar claramente, ela vai se a gente falar com ela, ela vai dizer, não, ela vai ter consciência que ela tem o ciúme. A gente está dando só um exemplo do ciúme, tá? Pode ser qualquer outra situação, porque a Vênus em Escorpião aí vai ser uma situação que você tem dolorosa nos relacionamentos. Esse que é o ponto. Não precisa ser, a gente está falando ciúme só para simplificar, mas se a gente for investigar, tem alguma situação aí para você de relacionamento que você tem que transcender, que você tem que, sabe? Vai passar por aquele lixo do Escorpião. Agora, mas você sendo Sagitário, talvez seja até mais complexo para você ter essa consciência, porque o Sagitário, tipo assim, ele não está olhando para isso, entendeu? Né? Para essa questão aí dessa... Agora, o Escorpião, às vezes... Porque, assim, a pessoa que tem o Sol e a Vênus em Escorpião, ele tem uma integração, embora seja conjunção ou não, tem uma integração daquela energia, então tem uma consciência. Você vai ter menos consciência nesse sentido, sabe? É a minha visão, tá? Estou dando só o exemplo do que é a minha interpretação que eu estou fazendo aqui. Aí você vai ter que ver se você consegue... Uma coisa muito interessante que eu tive um namorado há uns 40 anos atrás, lá no Chile, e ele era de Escorpião. Ele era muito ciumento, mas muito ciumento, que era uma coisa doentinha mesmo. Você acredita que até hoje, eu encontrei ele no Face, ele até hoje... ele tem essa coisa que eu acho que, como eu saí de lá, escapei dele, porque eu vim embora, na realidade, saindo desse noivado. E ele, até hoje, ele tem essa fixação, que eu acho, gente, é uma coisa doida. Porque o Escorpião não esquece, né? Ele vai guardar, né? Não esquece mesmo, parece que aconteceu ontem, mas você foi embora, mas você não sei o quê. E, cara, e como que você casou logo? E
ele me cobra coisa como se fosse ontem. Então, mas para essas coisas não tem tempo, na verdade, né? Tipo, para a coisa não. Ainda mais para o escorpião, né? Que vai sentir. Não tem paciência para isso, não, gente. Eu fico logo irritada. A luz escorpião. Não, por isso, uma das razões é porque eu ia embora. Porque eu não aguentava essa posse, essa coisa. Eu tinha. A minha família falava assim que um dia ele me matava. Se eu me achasse conversando com alguém. E ele era militar, era da Força Aérea, então ele tinha arma. Minha tia falava assim, olha... Então, aí você com o Vênus em Escorpião, né? Você tem uma... Assim, por que você sai? Você vai se perguntar, por que eu me sintonizei com essa pessoa? Porque você tem uma Vênus em Escorpião que está nessa frequência dele, entendeu? Nessa experiência. Só que ele, devido a outros aspectos, e o fato... E assim, a diferença básica é porque você tem um Sol em Sagitário. Você não vai levar... O Sagitário ele não vai se prender realmente a ninguém. Agora o Escorpião já vai. Só que em algum momento seu, na hora de se relacionar, você se relaciona como Escorpião. Esse que é o ponto. Por mais que você não perceba, você também, na hora de se relacionar, tem essa energia de Escorpião, entendeu? Depois, observa aí em algumas situações de... Vai atrair sempre Escorpião, né? Pode atrair. Aí aquela coisa, pode atrair, né? Também, o escorpião que vem atrás de mim, não sei quando. Alguém vai atrás de alguém. Mas é impressionante. Duas vezes já me relacionei com pessoas de escorpião. Então. Mas eu não suporto. É uma coisa que vai me eu tenho que sair fora. Como que não suporto esse tipo de energia do escorpião, não. Eu saio fora rápido. Mas você pode encontrar outros escorpianos também que não têm essa energia. Nem todo mundo de escorpião é assim, né? Eu já sou meio assim com escorpião, porque quando me falam de escorpião, quando eu praticamente já pergunto logo de que signo é. Mas você não pode esquecer que assim, você, na hora de amar, você ama como escorpião, que é só Vênus, entendeu? Tem aí esse ponto. Depois você lê sobre... porque, como eu te falei, aí como você é Sagitário, talvez você não consiga ter essa... Que aí acaba sendo uma contradição para você mesma, sabe? Mas dá para você... Né? Aí o que é o lado bom? Você pode lhe dar uma leveza para isso, né? Porque o Sagitário ajuda a dar essa leveza aí de não ficar tão intenso, né? Essa Vênus em Escorpião, né? Que Fala, Thelma, de que você... Então, não, Cíntia, eu sou Sagitário, né, de ascendente, o meu Escorpião está na casa 12. A minha casa 12 está toda em Escorpião, porque ela começa na 11 e acaba na 12, né? E essa transformação, essa Lua, esse Mercúrio, isso tudo está no meu inconsciente, não é isso? Exatamente, Então, aí essa alunação para você, né? Assim, toda alunação de Escorpião, né, vai ser na sua casa 12, né? Isso. Os graus lá, né? Quer dizer, eu estou chutando aqui, tem que olhar, mas exatamente, né, se for dependendo do grau, vai ser na sua casa 12. Toda na minha casa 12. Mas assim, então toda vez que tiver alunação de Escorpião, né, você vai passar por assim, aí vai ser que é como se fosse assim, para você realmente você vai lá no fundo do poço, né? Porque assim, aí, né, a casa 12 você vai lá na sua sombra mesmo, assim, né? E vai mexer com coisas que você nem tem realmente muita consciência, né? Só que, por exemplo, especificamente esse ano, né, com Marte, porque nem sempre Marte vai estar em Escorpião, né? Aí esse ano pode ser ainda mais difícil ainda para você com esse Marte na casa 12, assim, de você, né, vivenciar esse processo aí de questões que você vai ter que lidar com a sua raiva, com a sua força e coisas que você tem que trabalhar internamente e que você ainda não vai conseguir expor. Você só vai expor quando esse Marte estiver lá na casa em Sagitário, quer dizer, do ascendente Sagitário, né? Dependendo do grau do ascendente, entendeu? Meu então, grau é 10. 10, né? Então, quando o Marte estiver em Sagitário, você vai conseguir colocar isso, né? Evidenciar tudo isso. Agora, aí nessa alunação, você realmente vai ter que ir na sua sombra lá, você vai ter que fazer esse mergulho interno mesmo, do que você tem que eliminar, do que te machuca. Mas, assim, pode ser até difícil porque você não consegue perceber também, né, muitas coisas. Porque o teu Escorpião na sua casa 12, né, você acaba não enxergando, né? Tá por trás, né? Não, eu realmente estou fazendo uma série de reforma interior, sabe?
E tudo ele vem do plano mesmo do inconsciente, aquilo que eu não percebia e que eu estou percebendo e que eu estou tentando. Eu tenho Vênus em peixe, é uma Vênus, como eu digo, muito vagabunda, né? É uma Vênus bem vagabunda mesmo. Mas eu acho que ela até me dá bastante equilíbrio, sabe? Por ela ser desse jeito, ela me dá bastante equilíbrio, bastante tranquilidade. Mas eu sinto a necessidade de fazer uma mudança interna, de valores, de muita coisa, assim, de coisas que eu sei que não está me servindo para nada. E eu Exatamente. Não, e nesse momento você consegue, né? Olhar, assim, fazer a faxina mesmo, né? Fazer uma faxina mesmo. E eu estou bem nesse processo mesmo, sabe? Que é mergulhar, né? Pois é, talvez você não consiga exteriorizar ainda, né? Agora, aí na lua nova de Sagitário, você já vai ser mais fácil para você, né, se renovar, né? E colocar essa nova imagem aí que você quer para fora, entendeu, Gia? Eu estou naquele processo que eu sei o que eu não quero. O que eu quero, eu ainda não sei, entendeu? Agora, o que eu não quero, eu sei que eu já sei. Não quero. Isso eu não quero. Oi. Faça a limpeza mesmo, porque essa alunação para você é fim de ciclo em relação ao teu mapa. A próxima alunação vai ser um início de ciclo em relação às lunações, para você individual. Todo ciclo que começa, todo aspecto que começa na casa, que cai na casa 12 é término de alguma coisa, quando a pessoa conhece o mapa, né? Para Cíntia, é início de um ciclo novo, além da lua nova, da lunação, ela também vai começar um processo é um início, é um começo. Aí quem sabe o mapa vai ver em que área é. Então, no caso que você fala, Velhinha, é que, como eu sou ascendente Sagitário, vai ser mais difícil? Não seria mais difícil. É uma oportunidade de você estar terminando alguma coisa. Agora, talvez seja difícil se você tiver apegado às questões que você tem que eliminar. Se você não tiver, se você tiver realmente com esse propósito que você está falando, de fazer a faxina, de jogar... Não estou apegada a nada. É o momento. Não estou apegada a nada, Velhinha. Nada. Monserrado, levantou a mão de novo. Fala, Monserrado. Mas esse é o mapa que você nasce. Isso não muda durante os anos todos que você viveu? O quê? A energia que você nasce. Você nasceu, eu nasci há um monte de anos atrás, né? E com uma energia. Isso não se modifica, não vai melhorando, você sim, não vai... ameniza. Assim, quando eu fiz uma meditação, eu aprendi a fazer, não sei se vocês conhecem, Vipassana, que é uma meditação que você aprende a meditar e você fica 10 dias em silêncio absoluto. E aí você não fala com ninguém, você fica só aprendendo a meditar, né? Meu vizinho está fazendo um barulho aí da porta, não sei o que acho que deu uma maçaneta. Tá ouvindo? Não, né? Vocês não estão ouvindo, não, né? Estou ouvindo, é o vizinho, O vizinho, é a maçaneta. Acho que deu algum problema. Estou falando alto aqui, ele vai ouvir. Acho que algum problema na maçaneta dele que eu estou ouvindo está caindo. Ele tá... Se ele for um vizinho interessante, não tem problema nenhum, né? Estou só batendo aqui. Aí o que acontece? Aí no Vipassana a gente aprende o seguinte, aí quando você aprende a meditar, né, você aprende a ter mais tranquilidade, aí as pessoas falam assim, a diferença que é o seguinte, por exemplo, quando eu aprendo a fazer Vipassana, né, teoricamente, né, eles vêm, eu aprendi a meditar, estou mais tranquila. Se antes eu me estressava, tipo assim, se eu levava, tipo, 1 segundo eu já me estressava, né, com o Vipassana, eu vou demorar 5 minutos ou 1 hora para poder me estressar. É mais ou menos isso. Assim, essa energia de escorpião, ela vai estar presente na sua vida. A diferença, escorpião, desculpa, estou dando exemplo de escorpião, qualquer energia do seu mapa. A diferença, assim, você não tem como, nunca mais vou viver essa experiência. Você vai viver ela de uma outra forma, entendeu? Ela não vai ser assim, você não vai se antes de você, né, aquilo ali, antes, assim, você vai passar por aquilo ali, você vai ver, porque o cenário ainda está ali. Né? Não tem como fugir daquele cenário, você vai continuar naquele cenário de escorpião, de sagitário, de qualquer outro aspecto que você tenha no seu mapa. A diferença é como você vai reagir àquele cenário, entendeu? É mais ou menos isso. A cada alunação, cada ano, você tem mais experiência daquela situação, seria isso.
Não é isso que eu entendi? Não, também, porque não sei se ela, a porque... pergunta dela foi desse sentido, mas assim, mas em termos de lunação também, por exemplo, você vai ter uma outra, se a gente acompanhar, né, se a gente tiver essa consciência, você vai ver que você vai ter, né, por exemplo, se eu pegar a minha alunação do ano passado, né, eu tive um início, eu sempre vou ter o início, né, no meu caso, né, para quem é escorpião. Mas é diferente. A do ano passado foi diferente da outra, mas que se acontecer algo parecido, você já tem uma experiência em cima daquilo. Uhum. É isso? Mas o que eu me referia, se não muda o grau dos planetas, tudo, não muda nesses anos todos. A isso que eu me referia. Mas a gente vai levar em consideração, assim, você tem o mapa vai progredir. Se você for, né, usar o mapa, se você for fazer um mapa progredido, o teu ascendente vai estar em outro, né? O teu sol vai ter caminhado. Mas a questão é que, assim, isso é só mais uma percepção, entendeu? É porque o mapa astral, então, assim, ele não muda porque ele é estático, ele é o retrato do seu nascimento, daquela interpretação ali. Mas, assim, claro, a gente pode progredir, só que você não vai mudar, entendeu? Isso é simbólico. É como se fosse assim, você na sua marca, né? Assim, a gente nasceu, né? Assim, eu cresci, mas assim, eu tenho uma marca minha, que tem alguma coisa minha da minha infância, alguma coisa, uma característica minha, né, que vai estar ali, que eu vou pegar uma foto minha da minha infância e vai ver ali, né, vai estar parecido, assim, você vai reconhecer, né, você ou eu, né, que é aquela pessoa. É mais ou menos assim no mapa, assim, por exemplo, o teu mapa natal vai ser aquilo ali. A sua experiência de vida vai mudar, mas é claro, o mapa, ele progride, mas isso é só uma técnica que a gente usa para poder entender, sabe? Você não vai mudar o mapa. Ah, eu não tenho mais... Isso, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Mas ele muda, mas ele não vai, você não vai ter outro mapa. Ele muda para você entender, tanto que é uma técnica, né, que a gente vai ver para você entender. Por exemplo, meu ascendente meu ascendente em Áries. Sempre vai ser em Áries? Sempre vai ser em Áries. Isso ele nunca vai mudar, entendeu? Você vai, né? Aí o que muda também assim, é a sua experiência com relação, a sua vivência com relação a Áries no ascendente. Se a gente pegar você no passado, você provavelmente tinha um outro comportamento que você não deve ter hoje. Com certeza. Entendeu? De Áries. Mas você ainda tem essa energia do ascendente em Áries. Eu tenho muito fogo no meu mapa. Não, isso não muda, assim, mas eu quero dizer assim, porque o mapa ele não muda, o mapa natal não vai mudar, mas assim, o mapa ele progride, sim, mas é só para a gente identificar, é só mais uma técnica para a gente entender alguma situação de como você está hoje, entende? Cíntia, eu vejo assim, conforme os anos vão se passando, quer dizer, não são todas as pessoas, mas você vai, determinados assuntos que o mapa te solicitava, ele para de solicitar porque você aprendeu a lidar com aquela situação. Sim. E você já não é mais solicitado naquele ponto ali. É como se ele fosse realmente apagando coisas que você tinha dificuldade, e você não tem mais. Eu estou com 63 anos, então eu hoje não tenho mais as dificuldades que eu tinha com 14, com 15, com 18, conforme aqueles aspectos estava fazendo aquele trânsito ali, que eu vejo, naquele trânsito, com 28 anos, eu tive um filho, e depois eu tive nesse. Aí você vai vendo que os trânsitos influenciaram, mas hoje eles já me influenciam de um outro aspecto. Quer dizer, eu sei que eu tenho que mudar, então eu vou mudar. Eu não tenho por que negar a mudar coisas que já estão me incomodando. Mas se fosse lá atrás, eu iria insistir na minha teimosia. O meu ego ia prevalecer na minha teimosia, entendeu? Pela falta de maturidade. Isso aí é o fator idade. Um trânsito para uma pessoa de 12 anos, vamos pegar o ciclo de Júpiter. Um retorno de Júpiter para 12 anos é uma coisa, o outro retorno de Júpiter para 24 é outra coisa. É muito difícil. Existem crianças excepcionais que podem até entrar numa faculdade com 12 anos, mas é praticamente impossível dentro do sistema que a gente vive. É raro, né? Acontece, é raro, né? Pode acontecer, mas é raro. Agora, com 24 anos, a pessoa tem capacidade de estar numa faculdade ou até terminando, e é o outro ciclo de Júpiter. E assim sucessivamente, com 36 anos, as oportunidades podem surgir
mas a pessoa não tem idade para poder aproveitar aquela situação daquele momento. Aí é o fator Não tem idade. maturidade, né? O Alexandre de Perter, um astrólogo, ele fala muito sobre isso. Ele coloca todo o trânsito que ele analisa para você, ele coloca em primeiro lugar o fator idade. Então, se eu estou num trânsito de casamento, se eu tiver 12 anos, antigamente até se casavam, né? Algumas pessoas. Minha avó casou com 13. Mas hoje em dia é muito difícil uma pessoa casar com 13 anos. Nem pode, né? Nem pode. Depende, né? Se estiver na favela, acho que casa. Pode casar, mas eu digo Não, assim, sentido que é uma coisa formal, né? O pai tem que dar autorização. Assim, mas a questão que você está falando assim, mas, por exemplo, isso aí vale para... tem várias interpretações, nada te impede, entendeu, Thelma? Porque, por exemplo, se você pegar um ciclo de... Por exemplo, uma pessoa de 12 anos, né, pode entrar na faculdade, mas normalmente, no normal, com 12 anos, a criança está entrando no ensino... agora eu já nem sei como é que fala, que era primeiro grau na nossa época, né, na minha época. Aí, com 24, quer dizer, a pessoa, na verdade, já está saindo da faculdade, teoricamente. Mas, por exemplo, tem muita gente que entra na faculdade com 36 anos pela primeira vez. E tem gente que entra com 40, com 50 e pouco, que é outro retorno, entendeu? Assim, aí você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa que você não fez naquele momento. É claro que você vai ter que ter... Não é tão fácil, porque a gente está... Porque a gente está olhando o fator idade também, é um fator imposto pela sociedade, né? Que a sociedade, uma criança de 12 anos... Eu vi um programa dia desses mesmo no Multirio, falando de crianças excepcionais, gênios que entraram na faculdade com 12, com 14 anos. Mas não é comum, por quê? Porque ninguém também estimula para que isso aconteça, sabe? A pessoa, quando faz isso, realmente ela é extraordinária, porque ela quebra todos os padrões para se revelar, né? Eu dei esse exemplo porque me ocorreu, mas geralmente é isso. Às vezes as oportunidades surgem, mas a gente não tem idade suficiente para poder vivenciar aquilo. Agora, a maturidade que Thelma está falando, ela deve ter passado por vários trânsitos durante a vida dela que ela não tinha maturidade para poder vivenciar de maneira que não ferisse, que não magoasse. Com certeza, esse trânsito que você está passando agora, essa alunação, todo ano você passa por isso. Cada ano você vai vivenciar de maneira diferente, porque você já aprendeu como, ou deveria ter aprendido. Você tem... Aprender teoricamente, né? Assim, eu já não tenho essa visão, porque nem sempre as pessoas aprendem, mas tudo bem. Se ela aprendeu... se ela realmente aprendeu, não. Hoje eu nem vejo, né, essa palavra aprendeu. Eu vejo que é consciência. Porque você não aprende por falta de consciência. Então, quando você adquire a consciência que aquilo ali não está legal, aí você acaba que aquilo ali passa a ser resolvido na sua vida. Então, ele passa a não ser um problema, né? Então, o que falta é a consciência daquela situação. Então, quando você tem a consciência, quer dizer, é um alerta que você tem dentro de você, ou não. Ou você presta atenção, ou não presta atenção, e passa batido. Mas é a mesma coisa, né, Thelma? Você aprender uma coisa, você toma consciência daquilo. Se você não, mas aprender é como se você... Mas é a mesma coisa. Você pode aprender várias coisas e não ter consciência. Então, você não aprendeu. Não. Você pode ter lido alguma coisa, mas não aprendeu. Aprender é algo que vem de fora. E consciência é algo que está dentro de você. É diferente. Aprender... Não ouvi. Não, está fechado. É isso. Ai. Da forma que... É uma coisa que vem de fora que você leva para dentro. Então, você mas ela aprende realmente, porque quantas coisas na sua vida você, por exemplo, se você for estudar uma coisa, você passa por aquele curso, passa por aquele livro, passa por aquilo e não aprendeu nada. Então, você não levou para dentro de você.
Não, Pois é mais ou menos a mesma coisa. Pelo menos... eu acho assim, quando a gente fala em aprender, eu penso que você acumula conhecimentos. Né? Desse conhecimento, ele não vai deixar você parar de sofrer ou não. Para mim, ele tem um outro sentido, porque você está acumulando conhecimento. Necessariamente, você vai parar de sofrer, não. O sofrimento está ligado à consciência, porque quem faz você sofrer é algo que está dentro de você, é um comportamento. Que você não aprendeu. Thelma, isso que nós estamos falando, nós estamos filosofando. É uma outra área da filosofia. Nós estamos filosofando, porque vai depender de cada um. É percepção, né? Cada um tem percepção. Cada um tem um ponto de vista. Mas, enfim, a alunação, e voltando, que a gente acabou abrindo campo para outras coisas também. Mas a alunação, né? Aí, assim, eu, na verdade, usei só a alunação de Escorpião, só porque é o que a gente está aqui no momento presente. Eu queria só falar, né, das alunações nesse sentido, da gente olhar, né, como a alunação é importante também, de você se observar, né, e para você fazer, enfim, avaliar em cada área ali da sua vida, porque, na verdade, né, a Lua, né, ela tem essa movimentação, né, cada 28 dias ela vai mudando tão rápido, então você tem a oportunidade de tudo bem, né? O Sol também, quando está ali, né? Mas a Lua, ela se movimenta muito mais, né? E ela faz outros contatos com os outros planetas. Ela ativa muito mais coisas ali naquele mês, naquela movimentação. Porque, assim, é como se fosse, assim, um mês do Sol, né? Então, assim, um mês... se a gente pegar um mês de Escorpião, né? O Sol entrou em Escorpião. Então, o Sol está na minha casa ali de Escorpião, no meu mapa, que todo mundo vai ter, embora eu não conheça, quem não sabe qual é o mapa. Então, o Sol vai iluminar, né, trazer questões daquele signo para mim, né, naquela área da minha vida. E aí, quando a alunação acontece, é onde eu tenho oportunidade, assim, de fazer movimentos, porque, né, mais rápidos, mais dinâmicos, sabe? E que eu também vou interiorizar ali aquela energia, eu vou sentir, interiorizar não, vou sentir, né, vou perceber mais aquela energia. E aí, nas fases da Lua, né, que aí eu vou fazendo essas movimentações, sabe? E vou vendo os resultados mais rápidos. E é claro, só que nem sempre a alunação vai acontecer no mesmo... a alunação do signo, às vezes, não acontece... Às vezes acontece no signo seguinte, entendeu? No início do ano, a gente teve muito isso mesmo. Tipo, eu estou no Sol Escorpião, mas está vivendo a alunação de Libra ainda, sabe? Assim, sabe? Às vezes acontece e nem sempre vai casar, que aí por isso que entra numa contradição, que às vezes a gente sente... Por exemplo, esse mês, a gente vai sentir mesmo o mês de Escorpião. Por exemplo, agora que a gente está vivendo aqui essa semana, né? O Sol já entrou em Escorpião, mas assim, a gente só vai sentir o mês de Escorpião mesmo lá no dia 4 de novembro. Eu ainda estou sentindo o reflexo de Libra. Ainda está em Libra, né? Ainda está em Libra. Então, assim, posso falar, né? Cíntia, a bandeira do Brasil é dia 15 de novembro, certo? E você estava falando aí que pelo mapa do eclipse. E até na bandeira do Brasil, esses dias eu estava vendo, as estrelas, aquela divisão, é o dia... Ela está na constelação de Escorpião, que aquilo ali é a constelação de Escorpião. A bandeira é 19. É 19, né? 15 é República. 19. 15 é República. A bandeira é dia 19, que é Escorpião, que é do dia de Escorpião. Quer dizer, isso aí influencia com a imagem sobre o nacionalismo do Brasil? O eclipse que você está falando? Do coletivo, dessa alunação coletiva. Sim, né, com certeza. Né? Ela vai dar algum ponto, né? Ela vai trazer à tona, ainda mais que o eclipse também vai revelar aí questões. Que vai dar bem em cima dessa bandeira, dessas questões de nacionalidade, né? Tem alguns astrólogos que estão colocando como esse 19 de novembro, como seria o 7 de setembro, que as pessoas estavam antevendo que ia acontecer algumas coisas aqui no Brasil. Então, vamos ver, né? Porque realmente o eclipse vai acontecer no dia da bandeira, você até lembrou bem. É o dia da bandeira, na verdade. 19 de novembro é o dia da bandeira. Pois é, não lembrava disso.
Alessandra que também me fez lembrar isso. Vou até pesquisar um pouquinho. Eu, particularmente, eu já nunca gostei muito dessa bandeira, né? E agora, então, tenho gostado menos dela, porque conseguiram estragar a bandeira, né? Tomara que ela seja o renascimento da bandeira, né? Também, né? Que essa bandeira renasce das cinzas, né? Porque eles destruíram a bandeira, né? Eles queimaram a bandeira do Brasil. Pode ser que ele renasça, pode ser um renascimento, né, do patriotismo, alguma coisa assim. Vou fazer outra bandeira, né? Pode ser. Tem que fazer outra bandeira. Essa bandeira já é muito esquisita. Eu sempre achei ela esquisita, particularmente. Assim, sempre achei ela muito. Nunca achei ela bonita. Ela é de escorpião, ela é o como diz a vida, tem que ser vermelho. O pau-brasil é vermelho. Da onde tiraram verde, amarelo, azul e branco? Verde, amarelo, azul é do Império. É do Império. A cor verde e amarelo é do Império. Não tem nada a ver com o negócio de mata. É do Império. Eles aproveitaram as cores e botaram aquele círculo. Tinha que ser do pau-brasil mesmo, né? Do ouro, do café, né? As coisas que tinha aqui mesmo. Não, mas aí a alunação, né? Então, assim, a gente vai ter essa oportunidade de renascer em algo, né? Porque, assim, a gente vai vendo, né, o que é bom, né? A gente não vamos pensar só na sujeira do escopo. Assim, vai morrer algo, mas para renascer, sempre renasce, sabe? É sempre... Deixa eu ver se tem algum trecho aqui dela, eu devo ter anotado aqui da Vida, Morte e Vida, porque, assim, eu sempre... Escorpião, para mim, por isso que assim, por isso que quando eu falo de escorpião, assim, me vem sempre o renascimento, sabe? Eu tento não ficar na coisa da morte, nem da situação ruim do escorpião. Peraí, deixa eu só olhar aqui porque é o Mulher Esqueleto. Deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui no 5.3, deixa eu ver se eu vou achar alguma coisa aqui desse renascimento eu não vou abrir. Isso aqui, né? Eu já tenho anotado esse trecho aqui, eu tenho sublinhado, ela fala assim, vocês não vão saber a história, mas é a história que ela conta aqui. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza, da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, que é a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Então, assim, é porque a morte, ela é sempre, né, na Igreja Católica, né, na religião, vai falar, né, a vida, né, que você tem a morte, a vida eterna, que é essa vida eterna que as pessoas falam, né, que é isso aqui que ela está falando, né. Então, o escorpião não é só para a gente pensar, né, assim, realmente a gente vai morrer alguma coisa, mas a gente vai renascer. Só que a nossa cultura, a gente não tem, né? A gente não tem, aí então a gente acaba, às vezes, não conseguindo ter esse renascimento, muitas vezes, né? Porque a gente não foi ensinado, as pessoas esquecem, né? Que é exatamente mais, né, essa incompreensão que a gente tem, tá? Vocês querem falar mais alguma, tem alguma dúvida? Enfim, uma outra questão que queira... Não, por mim, eu estou satisfeita. Eu já Essas são 8h10, né? Agora que eu estou vendo aqui a hora. Passa rápido, né? Pois é. Aí depois, se vocês querem, vamos ver, porque assim, porque passa tão rápido mesmo, né? Até das lives, né? Tá passando tudo tão rápido, né? Mas depois, se vocês quiserem, posso falar um pouco desse livro aqui, que é bem interessante, assim. É um livro que eu legal. Jorge até colocou aí, poxa, bem interessante. Esse livro aí, vamos marcar para você falar um dia desse livro. Uhum. E eu queria até... Tem mais alguém para perguntar alguma coisa para a Cíntia? Hein? Alessandra, Montserrat?
George, Nina, Vera Prado? Não. Por mim, entendi tudo. Adorei a live, muito boa. Obrigada. Parabéns. Gostei muito, muito mesmo, viu? Estou aprendendo muito com vocês.